Este livro é, sem dúvida, o mais estranho e perturbador de toda a Bíblia, e naturalmente é um tópico que eu precisava cobrir neste canal. Você pode ter ouvido falar do livro do Apocalipse, mas talvez não esteja tão familiarizado com o que realmente acontece nele. Por exemplo, onde o número 666 se encaixa nisso tudo? Se você está procurando aprender mais sobre o Apocalipse bíblico, está no lugar certo. Eu criei este prático vídeo introdutório, que pode ser útil a qualquer momento. Antes de começarmos, vale a pena notar que vou examinar o livro do Apocalipse de uma perspectiva secular e não religiosa. O livro é altamente simbólico e provavelmente não deve ser interpretado literalmente. Ao longo do vídeo, explicarei o que parte do simbolismo pode significar, usando as interpretações dos estudiosos da Bíblia. A palavra revelação tem a ver com algo sendo revelado, neste caso, o fim do mundo. Há uma rica história de apocalipses no Antigo Testamento, mas eles nem sempre estão relacionados ao fim dos tempos. Às vezes, são apenas visões surpreendentes de outro mundo, como um vislumbre do trono de Deus no livro de Ezequiel ou um sonho com 4 bestas estranhas no livro de Daniel. O livro do Apocalipse é da perspectiva de um homem chamado João. Não sabemos muito sobre esse personagem. Ele não é o mesmo João que batizou pessoas no Jordão, nem o mesmo que escreveu o 4º Evangelho. Este é um João totalmente diferente. Há muitas pessoas chamadas João na Bíblia, e alguns estudiosos acreditam que esse João específico pode nem ter existido. Como a maioria dos livros da Bíblia, o livro do Apocalipse foi escrito e editado por autores anônimos, e João pode ter sido um pseudônimo. Os estudiosos dizem que a parte mais antiga do livro foi provavelmente escrita por volta de 65 d.C., durante o reinado do imperador Nero, e pode ter alcançado sua forma final por volta de 95 d.C., durante o reinado do imperador Domiciano. Ambos os imperadores, especialmente Nero, eram conhecidos por suas perseguições brutais aos primeiros cristãos, um detalhe significativo para entender a visão de mundo por trás do livro do Apocalipse. Ele foi escrito em uma época assustadora para esses primeiros cristãos, e suas ansiedades foram capturadas nas páginas que continham uma coleção assustadora de visões sobre o fim do mundo. Vamos voltar ao conteúdo da visão em si. Começamos na idílica ilha grega de Patmos, onde nosso personagem principal, João, foi exilado. De repente, ele ouve uma voz estrondosa chamando seu nome. Ele se vira para ver uma figura espectral banhada em luz brilhante, cercada por 7 luminárias douradas. Essa pessoa, que alguns acreditam ser o próprio Jesus, tem uma aparência muito estranha. Ele está vestido de branco, com olhos como fogo, e uma espada afiada de 2 gumes sai de sua boca. Sim, esta descrição está no texto, e acredite, não é a coisa mais estranha que veremos. Essa figura estranha diz a João para escrever às 7 igrejas espalhadas pelo Mediterrâneo para avisá-las sobre o que está prestes a acontecer. Assim que o faz, João é imediatamente levado ao céu. De lá, ele faz um relato espetacular de tudo o que vê à sua frente. Um trono gigante com 24 tronos menores ao seu redor. O trono central é tão brilhante, brilhando como muitas pedras preciosas, que ele não consegue distinguir a figura sentada nele, mas podemos assumir com segurança que é o próprio Deus. Sua atenção é rapidamente atraída por 4 estranhas feras com vários olhos que estão flutuando perto do trono. Embora a Bíblia as chame de seres vivos, você já deve estar familiarizado com eles como anjos bíblicos precisos, bons amigos do canal. Aqui está uma descrição que ele dá deles. Ao redor do trono e em cada lado do trono há 4 seres vivos, cheios de olhos na frente e atrás. O primeiro ser vivo é como um leão, o segundo é como um boi, o terceiro tem um rosto humano e o quarto é como uma águia voadora. Todos os 4 seres vivos, cada um deles com 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, e dia e noite, sem parar, eles cantam. Uma descrição muito estranha, de fato. Um leão alado, um boi humanoide e uma águia coberta de olhos da cabeça aos pés, cantando louvores a Deus eternamente. Mas, infelizmente, no entanto, não há nenhuma daquelas rodas com olhos conhecidas como Ofenim neste relato. Não se diz muito mais sobre esses 4 híbridos sobrenaturais além disso, embora alguns tenham interpretado seus múltiplos olhos como um símbolo da natureza onisciente de Deus. Outros acham que é deliberadamente assustador. Agora, não sei você,
mas certamente vejo porque eles pensam isso. Depois de sua descrição das 4 criaturas vivas, antes de João chegar a outra fera estranha, é descrita como parecendo um cordeiro, embora tenha 7 chifres e 7 olhos. Porque, claro, tem. Também parece que foi morto. Por causa disso, muitos associam esse ser a Jesus, que às vezes é chamado de Cordeiro de Deus. Seja lá o que for, a criatura cordeiro segura em seus cascos um grande pergaminho com 7 selos de cera. Com isso, o Apocalipse está realmente em andamento. Quando o primeiro selo é quebrado, surge um homem em um cavalo branco, empunhando um arco e usando uma coroa. Esta é a personificação da conquista, o primeiro dos 4 cavaleiros do Apocalipse. O segundo selo é quebrado e sai um cavaleiro em um cavalo vermelho, segurando uma grande espada. Este é o cavaleiro da guerra, um pouco parecido com a conquista, na minha opinião, mas enfim. O terceiro selo é quebrado e sai um cavaleiro em um cavalo preto, segurando uma balança. Este é o cavaleiro da fome. Finalmente, o quarto selo é quebrado e sai um cavaleiro em um cavalo pálido, a personificação da própria morte. Com 4 dos 7 selos quebrados, a criatura cordeiro entrega aos 4 cavaleiros 1/4 da população da terra para destruir por meio de violência, fome, pestilência ou morte. Tudo bem, então restam 3 selos e 3 eventos desagradáveis para acontecer. Felizmente, o quinto selo é um fracasso. Nada realmente acontece, exceto que as almas dos mártires recebem lindas vestes brancas e são instruídas a esperar um pouco pelo julgamento final. Mas quando o sexto selo é aberto, as coisas ficam realmente desagradáveis para as pessoas na Terra. Assim que o selo é quebrado, há um terremoto gigante, um terremoto tão grande que, citando, todas as montanhas e ilhas foram removidas de seu lugar. Se interpretarmos isso literalmente, um terremoto desse tipo ultrapassaria em muito as magnitudes dos maiores terremotos registrados, como o terremoto de Valdívia em 1960, no Chile, que mediu 9,5 na escala Richter. Um terremoto tão grande seria uma notícia particularmente ruim para qualquer pessoa que vivesse em falhas tectônicas. Além do terremoto cataclísmico, o sexto selo também faria o céu ficar negro. Se isso acontecesse, a escuridão perpétua seria devastadora para a Terra, especialmente para a vida vegetal, que requer luz solar para realizar a fotossíntese. Erupções vulcânicas massivas também podem causar escuridão perpétua. Em 536 d.C., durante um período da história europeia apropriadamente conhecido como Idade das Trevas, uma erupção vulcânica gigante, provavelmente na Indonésia, desencadeou o que é conhecido como inverno vulcânico. Grandes quantidades de cinzas vulcânicas entraram na atmosfera, escurecendo a luz do Sol e causando um rápido resfriamento. Escrevendo de Constantinopla em 536, o historiador bizantino Procópio relatou: durante este ano, um presságio muito temido ocorreu, pois o Sol emitiu sua luz sem brilho e parecia muito com o Sol em eclipse, pois os raios que ele emitia não eram claros. Outros escritores contemporâneos, tão distantes quanto a Irlanda, atestaram o mesmo clima extremo, indicando que esse fenômeno foi generalizado na época e que a Terra estava de fato em um inverno vulcânico. Se terremotos gigantes e invernos vulcânicos não fossem suficientes, o sexto selo também faz com que meteoros caiam sobre a Terra, estrelas caindo dos céus como figos de uma árvore sendo abalada por um vento forte. Este evento em particular faria parecer o evento Tunguska de 1908, no qual um meteoro explodiu sobre a Sibéria, causando danos a mais de 80 milhões de árvores, parecer pequeno em comparação. Finalmente, é aberto o sétimo e último selo, e começa um período de silêncio celestial de meia hora. Antes que possamos nos recuperar de toda a destruição anterior, começam a soar as trombetas. Cada uma das 7 trombetas desencadeia uma calamidade única na Terra. A primeira trombeta provoca uma chuva de granizo e fogo misturados com sangue, queimando 1/3 da vegetação terrestre. A segunda trombeta faz com que uma grande montanha em chamas caia no mar, transformando 1/3 das águas em sangue e matando 1/3 da vida marinha. A terceira trombeta provoca a queda de uma grande estrela ardente chamada Absinto, que contamina 1/3 das fontes de água potável, causando envenenamento generalizado. A quarta trombeta resulta na escuridão de 1/3 do Sol, da Lua e das estrelas, mergulhando o mundo em um estado de crepúsculo eterno. Com a quinta trombeta, um buraco no poço do abismo é aberto,
liberando uma nuvem de gafanhotos com caudas de escorpião, cujo tormento é tão grande que as pessoas desejarão a morte, mas não a encontrarão. A sexta trombeta liberta 4 anjos amarrados no grande rio Eufrates, que lideram um exército de 200 milhões de cavaleiros, causando a morte de 1/3 da humanidade. Finalmente, com a sétima trombeta, o reino de Deus é anunciado, seguido por relâmpagos, terremotos e grandes saraivadas, preparando o cenário para o derradeiro confronto entre as forças do bem e do mal no Vale do Armagedon. Essa é apenas uma introdução aos eventos apocalípticos descritos no livro do Apocalipse. A profundidade do simbolismo e a riqueza de suas visões cativantes continuam a inspirar, assustar e intrigar os estudiosos e crentes até hoje. Acompanhe e inscreva-se neste canal para mais explorações das histórias bíblicas e suas interpretações. Orações para você. Comente e compartilhe.